E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Já agradecendo a sua audiência em todo o estado de Mato Grosso e por meio das nossas emissoras. Um grande abraço para você. E também pelo YouTube e pelo Facebook da TV Cidade Verde. Estamos aí atravessando fronteiras, falando sobre os temas a partir deste estado para todo o Brasil e para o mundo, aí com as novas redes sociais. É sempre um prazer saber que você está nos acompanhando e é como se nós estivéssemos, eu digo sempre isso aqui, né? Estivéssemos sentados ao seu lado na sala da sua casa. Vamos então já trazer aí a imagem, a foto do entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é produtor rural, empresário e um dos nomes mais expressivos da política do agronegócio brasileiro. Nascido em Selbach, no Rio Grande do Sul, migrou para Mato Grosso ainda jovem, onde construiu uma trajetória marcada pelo trabalho no campo, na política e no setor privado. De catador de raiz e frentista, tornou-se produtor de milho e soja, empresário do ramo de combustíveis e liderou ações que marcaram a história do agronegócio, como o Grito do Ipiranga em 2006. Foi deputado federal de Mato Grosso e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hoje atua com foco no desenvolvimento do setor agropecuário e no fortalecimento das lideranças regionais. Por isso, a gente diz boa noite, Neri Geller. Boa noite, Elias. Boa noite à população de Cuiabá, de Mato Grosso e do Brasil. Uma grande satisfação estar com você, principalmente uma grande figura como você, que tem uma vasta experiência, conhece o Estado e tem se comunicado muito com a sociedade de Mato Grossense. Muito bem, muito obrigado. Mas você mudou um pouco o foco, você está trabalhando nas lideranças regionais, deixou um pouco distante Brasília, tal, está por aqui fazendo esse trabalho. É uma nova fase? É uma nova fase. Na verdade, Elias, eu tenho dito quem acaba se envolvendo, como nós se envolvemos, na liderança classista e na liderança também política partidária, você acaba sempre tendo o que fazer. Eu estou morando hoje em Cuiabá, tenho os meus negócios lá em Lucas do Rio Verde e acabei não me afastando da política, principalmente classista. O estado de Mato Grosso tem muito orgulho de falar. Eu vim, como você acabou de falar, como catador de raiz, fui vereador no meu município de Lucas, mas fui vereador porque já no início as dificuldades eram muito grandes, nós tivemos que se movimentar para emancipar aquele assentamento da reforma agrária, fazer a emancipação política administrativa ainda em 88 e depois transformar aquela região nesse grande polo agroindustrial, um dos maiores do mundo hoje, que é Lucas do Rio Verde. Isso requer das lideranças muito trabalho. Lucas sempre foi Lucas, Sorriso, Nova Mutum, sempre foi muito protagonista nos avanços da agricultura. Você vê a segunda safra do milho safrinha, se deu na Fundação Luverdense, que nós criamos lá e começamos então a investir em tecnologia, em pesquisa. Tivemos depois a influência de ajudar na reestruturação do crédito através da ProSoja em 2006, acabei sendo empurrado para sair deputado federal, reestruturamos o crédito, aprovamos biotecnologia e isso deu a todos nós os avanços que o Mato Grosso tem hoje, né? De ser um dos estados que mais cresce, que mais gera oportunidade de vida, que dá mais oportunidade para as pessoas mais humildes, mas isso pela força da sua produção. Num primeiro momento primária, mas depois essa verticalização através da agroindustrialização. Hoje nós temos mais de 47 bilhões de investimento em usina de etanol, é exatamente fruto desse trabalho, do domínio da tecnologia da agricultura tropical e a persistência, né, do estado de Mato Grosso, dos produtores, de fazer a segunda safra e hoje nós somos referência, energia limpa e é um estado realmente que produz. Então estou nesse ramo, mesmo fora de qualquer cargo, mas sempre atuando, trazendo e ajudando as pessoas para que a gente possa continuar nesse crescimento que é tão importante, principalmente, volto a falar, para essas pessoas que mais precisam. O fato de você trabalhar aí nessa linha classista, isso ajudou, alavancou você a chegar a Brasília, por exemplo?
Não tenha dúvida, Elias, como eu falei, eu tinha 15 anos de idade quando vim para Mato Grosso, morei num assentamento de reforma agrária, embaixo da Barraca de Lona, com muita dificuldade, não tinha energia, não tinha luz. Aqui em Mato Grosso? Mato Grosso, em 84, Lucas. E depois nós participamos da Associação para Emancipar Lucas, depois me envolvi na liderança classista, Associação Comercial, acabei sendo vereador por essa liderança, no comércio e também na agricultura. Aí, em 2004, Elias, nós fundamos a ProSoja por causa da crise da agricultura. Nós estávamos praticamente inviabilizados e não tinha uma política de crédito e nós tínhamos um problema da variação cambial, que na época foi um desastre. E aí fundamos a ProSoja, eu liderei esse movimento do Grito Ipiranga junto com outros companheiros e acabei sendo empurrado a sair deputado federal. Não tinha essa predisposição, não tinha me organizado do ponto de vista de disputar a eleição. De última hora saí e fiz quase 40 mil votos. Sim. E aí eu fiquei suplente e assumi lá no Congresso Nacional e conseguimos fazer o trabalho. Com certeza, o que me impulsionou para entrar na vida pública partidária, disputar e ir para a esplanada dos ministérios foi essa liderança classista que nós exercemos. Você participou de algumas comissões? Eu participei de muitas comissões, Elias. Eu fui... primeiro agora, em 2013 eu cheguei, em 2011 eu fiquei na suplência novamente, assumi, fiquei um ano lá como suplente, mas exercendo o mandato. 2013 as lideranças, a Frente Parlamentar da Agropecuária me lançou e também as entidades de classe, a ProSoja, a AMPA, essas entidades me colocaram como secretário de Política Agrícola no Ministério da Agricultura, uma pasta importante. Lá nós revolucionamos os grandes programas de crédito, foi desde um grande programa que criamos de construção de armazém, foram 25 bilhões de reais, foi garantia de preço mínimo e tal, e isso acabou, Elias, me projetando de forma natural para que eu fosse o ministro da Agricultura em 2014, sempre com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. Aí, no segundo mandato da presidente Dilma, eu vim embora, não exerci mais. Quando o Blairo assumiu no governo do presidente Michel Temer, ele me chamou de volta para acompanhá-lo para ser secretário de Política Agrícola. Fui secretário de novo, fizemos muita coisa pelo Estado, pelo país. Na época, Elias, eu viajei 18 países como ministro, abrimos mercado em 17. Para você ter uma ideia, eu viajei para o Irã, nós abrimos o mercado de milho para o Irã e hoje 70% da nossa produção aqui de Mato Grosso que vai para o mercado internacional vai para o Irã. Primeira carga de ureia, porque nós somos dependentes de matéria-prima, de fertilizante, foi trazido em 2014. Então eu consegui fazer, pelo conhecimento e a força do trabalho e o apoio político que eu tive, grandes programas. E aí, em 2018, eu me elegi como deputado federal. Aí fui membro da Comissão de Agricultura, fui coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente hoje que o Congresso tem, onde realmente decide as coisas. Depois eu fui vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e liderei os grandes temas nacionais, como a Lei do Defensivo Agrícola, a modernização do defensivo agrícola, que tira o Brasil da dependência do mercado internacional, da China principalmente. Tem muito produto genérico que já está liberado e que, em função da burocracia, não se conseguia aprovar. Eu fui co-relator, fui relator da matéria da Lei do Licenciamento Ambiental, um tema de repercussão internacional. Fomos e regulamentei o Código Florestal em 2014 como ministro e depois nós ajudamos o Estado de Mato Grosso. Fui líder da nossa bancada do Estado 2 anos consecutivos e nós conseguimos ajudar o governador Mauro a reestruturar as dívidas do Estado para trazer equilíbrio fiscal. Conseguimos fazer os grandes avanços de infraestrutura, por exemplo, a ferrovia está vindo para Cuiabá e também para Lucas do Rio Verde, foi liderado por nós lá na Frente Parlamentar, tirado do TCU, para ter investimento em São Paulo de quase 7 bilhões de reais, isso deu as condições para aumentar o escoamento de Rondonópolis ao
ao Porto de Santos e Paranaguá de 35 milhões para 70 milhões de toneladas e conseguimos então trazer essa perna porque deu fluxo para avançar a ferrovia. A BR-163 era uma pauta minha também, que nós avançamos e muito. A Frente Parlamentar da Agropecuária e a bancada do Estado de Mato Grosso ajudou o governador. Foram muitas ações que nós conseguimos implementar. A BR-163 ela tem um trecho já duplicado. Até, não me lembro agora o município em que ela chega. Ela estava duplicado até o Posto Gil. Sim. Com a ascensão ao Estado, descentralizando o governo federal, ela já está duplicado até Nova Mutum, falta poucos eixos, mas agora as obras de Nova Mutum para Lucas estão a todo vapor e até Sinop, até final do ano que vem. Isso é um modelo de obra que está acontecendo no Brasil. É possível chegar até o final do ano que vem, até Sinop? Chega, as obras, Elias, estão andando a todo vapor. Eu sei, posso falar, porque eu transito, moro em Lucas, né? Meus negócios não estão, então toda semana, ou na pior das hipóteses, uma vez ou 2 vezes por mês eu passo por ali. É uma coisa extraordinária que está acontecendo. As obras estão acontecendo muito forte, as pontes já, por exemplo, a frente de Nova Mutum já estão sendo concluídas, as obras são 5, 6 empresas e ordens de serviço que estão sendo dadas até final se continuar nesse ritmo, até final de 2026 se conclui até Sinop. Me dá uma informação, aí já é uma curiosidade minha, né? A BR-163 está destravada, mas por que o BRT está travado? Elias, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu nem quero entrar muito nessa polêmica, mas isso é uma coisa que já começou errado lá atrás quando se fez o VLT. É uma pauta que eu não posso falar muito porque eu não a conheço, Sim. Mas eu não tenho dificuldade para falar sobre essas pautas Sim. polêmicas, que eu me envolvo, eu acho que a gente tem que resolver, tem que destravar, isso tem que acontecer com mais rapidez, eu acho que é um dos gargalos, entre tantas e tantas coisas. Vamos ser justos que o governador Mauro Mendes fez aqui no Estado. Eu acho que essa questão do BRT é uma questão que tem que se dar uma solução rápida. Mas a BR-163, só para você ter uma ideia, Elias, ela aconteceu lá atrás. O Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo, ele foi presidente do DENIT quando eu fui ministro. No governo da presidente Dilma. E aí as pessoas criticam muito. É esquerda, é direita, não sei o quê. Pois é. Eu atuei forte no governo da presidente Dilma junto com o Tarcísio. Nós conseguimos todo o licenciamento da BR-63. A estruturação portuária de Miritituba, ela se deu na minha gestão como ministro da Agricultura. A regulamentação do Código Florestal da Dilma, exatamente. Da Dilma, né? É exatamente isso aí que eu queria esclarecer. Você é da Frente Parlamentar Agropecuária, que oposição na grande maioria. Na grande maioria, né, direita. Entretanto, você atuou por um bom tempo no governo do PT. E como é que foi essa experiência? Elias, eu atuei sempre em favor da produção e em favor do municipalismo. Os vereadores e prefeitos que estão me assistindo sabem do que eu estou falando. E por isso que eu transito de fio a pavio no Estado, em todos os municípios tem ação concreta, como deputado federal, como ministro e como secretário de Política Agrícola. Eu sempre falo, eu tenho orgulho da minha origem. Eu venho do trabalhismo rio-grandense. Eu sou a favor do trabalho, eu sou a favor da reforma agrária, mas antes de qualquer coisa, eu sou 100% pelo direito de propriedade, segurança jurídica. Não dá para aceitar que se questione qualquer invasão de propriedade privada. Agora, os movimentos sociais têm que ser ouvidos. Eu sou filho da reforma agrária. Então, eu atuei forte, porque eu fui empurrado pela ProSoja lá atrás para resolver os problemas no governo do presidente Lula em 2007. Como eu falei para você aqui, eu fui suplente, mas eu assumi no Congresso Nacional e fiquei 4 anos. Nós aprovamos a biotecnologia. A agricultura tropical não seria o que é hoje se nós não tivéssemos aprovado a biotecnologia, se nós não tivéssemos trazido a transgenia para cá. Não teríamos nós, os produtores, avançados se nós não tivéssemos em 2008, quando
quando o ministro Reynolds Stefanes e eu fui um dos 4 parlamentares que reestruturou todo o crédito agrícola através da edição de uma medida provisória que renegociou o endividamento de mais de 90 bilhões de reais do governo do presidente Lula. Por quê? Porque a frente parlamentar e o setor estavam à mesa. Não foi diferente no governo da presidente Dilma. Nós conseguimos destravar grandes temas, liberação de produtos que era importante para a produção, avançar nas pautas do crédito, na infraestrutura. Então, Elias, me falam assim, você é de esquerda. Não, eu sou a favor do trabalho. Eu quero resolver as coisas. Lá no Congresso Nacional, o dia inteiro ficar aqui em rede social, xingando e fazendo média com a população, não resolve os problemas. O que resolve é diálogo, é conversa. Se eu conseguir aprovar as pautas, como eu aprovei o licenciamento, ajudei a aprovar o licenciamento da BR-163, é porque eu conversava com o direito e com a esquerda, porque eu tinha sempre foco de resolver as coisas. Eu fui um dos parlamentares, entre os parlamentares mais influentes, para ajudar, inclusive, o presidente Bolsonaro, para dar estabilidade política. Os grandes temas, eu estava sempre na linha de frente, ajudando a construir e a consolidar. Então, eu entendo o seguinte, que se tem coisa errada, se pune o que está errado e o Poder Judiciário está aí para isso. O congressista que vai para lá, ele precisa ter o discernimento de conversar com Elias, mas conversar também com o seu concorrente. Eu posso falar com quem é do meu partido e eu posso ter divergência ideológica com outros partidos, mas os temas que eu quero aprovar, eu tenho que ter capacidade de diálogo, porque não é 80 votos que aprova matérias, é 250, 260, no mínimo a maioria, isso quando é PL. Se for a emenda constitucional, você precisa ter 308 votos. Elias, quem imaginava que nós iríamos conseguir pautas tão importantes como licenciamento ambiental, a própria lei do defensivo agrícola? O que nós conseguimos? É sentar com as bancadas partidárias, eu como relator, com o respaldo do Arthur Lira, presidente da Câmara, e com o respaldo do Ministério da Agricultura, discutir, sentar com a esquerda e mostrar que o licenciamento ambiental, ele desburocratiza, mas ele não abre espaço para cometer crime ambiental. Pelo contrário, ele penaliza com mais rigor. Agora, não dá para aceitar, Elias, deixar uma obra do porte da rede de transmissão de Manaus a Boa Vista, que deixa um estado inteiro fora do sistema integrado de energia, porque não pode deixar passar torres de transmissão numa faixa de domínio de uma BR. Por quê? Porque as comunidades tradicionais, elas precisam ser ouvidas, mas elas têm hoje o direito de sentar em cima do projeto, ficar 10, 15 anos sem dar parecer. Então, no nosso relatório, o que nós fizemos? Nós trouxemos clareza para dar responsabilidade ao órgão licenciador, demos voz às comunidades tradicionais, mas não damos direito ao veto, porque o interesse do país fica acima de qualquer outra questão. Isso traz responsabilidade, isso coloca a responsabilidade nos órgãos licenciadores do governo da esfera federal, estadual e municipal também. E o licenciamento ambiental, ele pode-se dizer que ele está consolidado? Eu estou muito feliz e estou ansioso, porque foi uma das críticas que eu fazia. Empresários que estão me assistindo e a população sabe do que eu estou falando. Me chamam de esquerdista. Agora, eu tive capacidade de fazer enfrentamento numa pauta tão espinhosa como a lei do defensivo agrícola e o licenciamento ambiental. Fiz um dos relatórios mais arrojados que poderia se imaginar de passar na Câmara e aprovei por 348 votos. Agora, a Tereza Cristina, que é de direito, está sentada em cima do projeto no Senado há quase 3 anos. Fiz críticas pesadas nos últimos 60 dias e, graças a Deus, foi para a pauta. Ainda não mostrou o relatório. Mas se esse relatório for de acordo, vai ser um avanço extraordinário. Elias, não vai ser só para fazer obra de infraestrutura, do ponto de vista de rodovia, ou de rede de transmissão, ou de usinas hidroelétricas. Vai ser importante para fazer saneamento básico, vai andar com mais rapidez, para fazer obras de infraestrutura urbana. Tudo isso vai andar com mais rapidez, com menos burocracia e vai diminuir o custo. Eu acho que está consolidado. Agora, vamos acompanhar os próximos passos no Senado Federal para ver se o relatório sai a contento.
e realmente vai ser aprovado no Senado Federal. Tem ideia de quando deve... Ele entrou para a pauta para terça ou quarta-feira. Eu recebi a informação hoje, estou bastante feliz. E isso é uma pauta, sim, Elias, que vai trazer o nosso produtor, inclusive, a segurança jurídica que tanto nós precisamos. Nós temos o Código Florestal, que é a legislação mais rigorosa e restritiva do mundo. E mesmo assim, ainda a gente tem que fazer alguns licenciamentos, dependendo para a atividade. Por exemplo, para fazer reflorestamento comercial, você tem que fazer todo um projeto novo. Se você tiver o CAR, se você estiver dentro da legislação, não vai precisar fazer mais. Então, são avanços importantes que nós vamos acompanhar e eu acho que vai ser aprovado, vai ser importante. Você falou da reforma agrária, você é a favor da reforma agrária. Como, então, realizar a reforma agrária? Boa pergunta, hein, Elias? Boa pergunta. Eu fico feliz e tenho muito orgulho de ter participado de algumas coisas boas do Brasil. Agora nós conseguimos, no meu mandato como deputado federal, o único programa de reforma agrária foi no município do governo do presidente Bolsonaro, foi no município de Lucas do Rio Verde. Como é que se deu? Pelo financiamento do Banco da Terra. Lá nós conseguimos assentar 50 pessoas, financiado, não é a fundo expedito, mas é há 25 anos, com juros subsidiados pelo governo, portanto muito baixo o valor da parcela, e nós fizemos um assentamento. E é dessa forma que você faz. Ou você pega áreas eventualmente públicas, ou áreas de grilo, né, áreas públicas que estão invadidas e que não têm documento, ou então você faz pelo Banco da Terra. O melhor caminho é fazer a reforma agrária pelo Banco da Terra, porque aí você canaliza para as pessoas que têm vocação para fazer agricultura familiar, aliás, que é muito importante e que precisa ser muito fortalecida, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. E a agricultura familiar que leva ali... que leva o alho, que leva o feijão, o arroz, o hortifruti grangeiro, a abobrinha, o milho verde. É a agricultura familiar que faz isso. E Mato Grosso está crescendo muito, viu, Elias? A Baixada Cuiabana é muito carente? Como é que é? Tem vocação para isso, mas precisaria ter uma política mais arrojada. Eu acho que a Empaer, eu sou completamente a favor da manutenção da Empaer aqui no estado. Ela precisa ser reestruturada. Acho que a assistência técnica ela tem que ser municipal e não estadual, porque, Elias, é muito difícil você fazer assistência técnica quando o comando fica na capital e o interior fica. Então, isso tem que ser em parceria com a Secretaria de Agricultura dos municípios. E precisa, principalmente onde tem vocação para isso, precisa ter assistência técnica. O grande faz, ele se vira. Agora, o pequeno precisa ter assistência técnica, mas precisa ter crédito, precisa ter correção de solo e precisa organizar a cadeia produtiva. Em Lucas do Rio Verde nós fizemos, bem organizado. A agricultura familiar cresceu muito lá, se organizaram em associação, mas principalmente em cooperativa, e estão começando, então, a atender a agricultura familiar. O PAA nós colocamos nos municípios para fazer merenda escolar. PAA, o que é? Programa de Aquisição de Alimentos, é recurso do governo federal que vai para o município comprar dentro da sua região, dos pequenos produtores, e fazer merenda escolar, ou então as entidades filantrópicas, como a PAI, como o Clube do Idoso e assim por diante. E aí você fomenta a agricultura familiar e você cria também as condições de uma cultura para que tenha feira, para que realmente o pequeno produtor possa ter alternativa de fornecimento e estabilidade nisso. Porque ele precisa de concordar, um pequeno produtor, para ele comercializar a sua produção é mais difícil, né? Porque você vender em atacados no supermercado, ele consegue é mais difícil fazer. Então, se o município auxiliar, assistência técnica, organizar a cadeia para fazer a comercialização e comprar os produtos para a merenda escolar, avança muito rápido. Isso está acontecendo muito forte no interior do estado e precisa ser trazido mais forte aqui para a capital. O prefeito Abílio, inclusive, como sugestão, que reestruture isso um pouco melhor para que a gente possa organizar melhor essa cadeia, inclusive buscando recursos do PA,
que esse governo está fazendo bastante. Esse é um desafio, então, para o prefeito Abílio e para a prefeita lá, que vai ser grande para todos, mas principalmente para todos os prefeitos, mas principalmente aqui para a Baixada, que tem muita agricultura familiar, muitos assentamentos, mas que estão carentes dessa organização. Eu acho que precisa ter uma agricultura, a Secretaria de Agricultura forte. Não estou falando aqui que não tenha, mas eu acho que precisa avançar mais e precisa focar mais isso, porque é uma alternativa econômica muito forte e traz qualidade de vida, principalmente para as pessoas do Cinturão Verde e para as entidades filantrópicas que precisam da atenção do poder público. Por falar em agricultura familiar, que tipo de raiz que você arrancava, que você buscava? Nós fazíamos a abertura das áreas, na época, em Lucas do Rio Verde, assentamento de reforma agrária. Eu não tinha idade para ganhar um lote do INCRA. Quem ganhou foi meu cunhado. Sim. Então, o meu cunhado me trouxe para cá, dos 200 hectares, ele deu 5 hectares para mim. E nós fazíamos, então, a abertura dessa área, e quem não fazia a abertura à época da área, o INCRA fazia a retomada. Perdia a área. Perdia a área. Então, nós íamos lá, fazia a gradiação da primeira vez, e aí tinha que catar as raízes. Nós ia lá, catava as raízes, juntava e fazia a limpeza. Esse era o trabalho. Nem trabalhava com trator, que eu não tinha experiência. Trabalhava, era manual mesmo. Né? Era bem sofrido, era difícil. Mas era bons tempos. Né? Quando eu vi arrancar raízes, catar raízes, eu achei que fosse raiz medicinal, desde lá. Não. É abertura de áreas mesmo. Trabalho braçal, forçado. Depois comecei a trabalhar com trator. Mas você trabalhou como frentista. Então, já que nós estamos falando, vamos contar um pouquinho da história, né? 84 fui para esse assentamento de reforma agrária. Trabalhava depois de 84 como catador de raiz. 85 trabalhava com trator já. E 86 para 87, Elias, que instalou-se a crise da agricultura, que todo mundo se inviabilizou praticamente. E aí eu tive que ir para a cidade para buscar um meio de sobrevivência, porque eu estava sozinho aqui. Nós somos em 11 irmãos, a minha família ficou lá. Meu cunhado, que ganhou o lote, acabou ficando um ano e voltou. Eu fiquei sozinho. Aí fui para Lucas do Rio Verde, no posto Siriema. Estava se construindo o posto, fui lá pedir serviço, lá consegui emprego, lá trabalhei de frentista de posto, depois fui caixa de posto, depois fui encarregado, depois fui gerente e acabei sendo sócio. Trabalhei lá naquele posto quase 10 anos. Não comprei, mas tive uma participação, mas foi de lá que aí eu entrei no comércio. Sim. E aí hoje você tem postos de combustível? Não, eu tenho, minha família tem, eu acabei vendendo. Quando eu entrei muito forte, eu tinha não só postos de gasolina, eu tinha também distribuidor no atacado, vendia para as fazendas, vendia bastante, tinha transporte também. Aí eu entrei na política e acabou saindo um pouco do foco, eu me desfiz do comércio e fiquei só na agricultura. Posto de gasolina eu tive até 3 anos atrás, acabei vendendo para o meu irmão lá em Lucas, bem centralizado, um posto de gasolina bem estruturado. Mas ainda atuo forte no comércio, sempre estou junto ali, mas a minha atividade econômica hoje é a agricultura. Agricultura. Você tem quantas propriedades? Soja e milho. Tenho uma propriedade, não sou grande produtor, tenho uma área de planta aproximadamente 2 mil hectares, tenho um filho de 25 anos que se formou também, está me ajudando, então essa é a minha atividade. Okay. Meu filho se formou em agronomia. Sim. Eu não tenho curso superior. Quando vim para cá, eu tinha passado a 8ª série com 16 anos, depois eu fiz o curso de superior, mas à distância. Sim. E agora, qual que é o próximo passo politicamente? Você está aqui um pouco na retaguarda? Estou me organizando, não tinha mais vontade de disputar, não estava aqui muito para disputar a eleição. Como eu disputei uma eleição para o Senado e não tive êxito em função de muitas coisas que aconteceram, não consegui disputar porque não consegui o registro e depois fui completamente inocentado pelo mesmo plenário que me julgou e me condenou. Eu fui absolvido e eu não tinha mais pretensão de disputar, mas saí numa candidatura difícil, fiz quase 400 mil votos, fiz muito voto.
E não ia mais disputar a eleição. Alguns companheiros, entre eles o Blair Maggi, me chamou e falou: Nery, você tem que disputar a eleição de novo, você precisa federal. Blair, não tenho vontade. Eu falei: não, você não pode falar isso. O setor precisa de você. Então, eu estou estruturando, sim, uma candidatura a deputado federal. Estou muito otimista, estou alinhado no projeto do Otaviano Pivetta para governo, pré-candidatura. É o que eu acho que é o melhor para o Estado, respeitando os outros possíveis candidatos. Mas eu estou focado porque eu tenho certeza, Elias, se eu voltar para o Congresso Nacional, vou continuar ajudando o Estado e o país. A próxima eleição vai pegar fogo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vai ser uma eleição bastante disputada. Mas é fogo amigo ou é um fogo pesado? Eu vou te falar uma coisa, fogo amigo, quem mais apanhou fui eu e a sociedade sabe. Mas eu acho que as coisas vão se ajustando. Queira ou não, Elias, a gente tem que ser justo. Eu não tive o apoio do governador Mauro Mendes na minha eleição, acho até que foi injusto comigo, mas eu tenho que reconhecer que o Estado avançou muito. E a gente tem que ter responsabilidade, nós não podemos vacilar. Mato Grosso é a locomotiva da economia do Brasil, e se nós continuarmos nesse foco de investimento em infraestrutura, em melhoria na educação, na saúde, como está acontecendo, Mato Grosso daqui a 8 anos vai ser uma potência como é São Paulo. Está acontecendo muito, não é pouco, Elias. Eu até, assim como sugestão, acompanhe o que está acontecendo no interior do Estado. A industrialização está tão forte, nós estamos tão eficientes aqui em Mato Grosso do ponto de vista da produção, mas principalmente da industrialização. Nós temos hoje a maior usina de etanol do mundo instalada em Sinop. Nós produzimos energia limpa como ninguém no mundo produz. Isso está gerando emprego, está faltando. Hoje a nossa maior deficiência, Elias, no desenvolvimento se acredita que é mão de obra, é falta de mão de obra qualificada. A gente continuar investindo em qualificação profissional, principalmente técnico, se nós continuarmos nessa linha, nessa toada, Mato Grosso vai oportunizar, primeiro, muito para a população, inclusive a Baixada Cuiabana vai se beneficiar, porque a indústria de equipamento agrícola, a indústria de tratores, de máquinas, vai começar a vir para cá. E eu acho que isso é uma outra pauta, Elias, que a classe política tem que ficar mais de olho, tem que estruturar bem os distritos industriais, fazer um programa de desenvolvimento industrial com uma legislação mais adequada, coisa que nós fizemos lá em Lucas. A BRF se instalou lá, as usinas de etanol se instalaram lá, o biodiesel hoje muito forte, esmagadora de soja muito forte lá no município, o Sorriso é assim, também induzido pela classe política, pela organização, pelo chamamento, pelas condições que foram criadas. Eu acho que Cuiabá e Várzea Grande precisa fazer isso e vai acabar acontecendo, Elias. A indústria vai vir um pouco mais aqui para a Baixada Cuiabana, porque aqui tem mais infraestrutura aeroportuária, tem mais mão de obra, tem mais universidade, tem mais... E isso, eu sou apaixonado sobre isso. Eu sou apaixonado, porque eu vim da pobreza. E nós fizemos essa região de Lucas, Sorriso, a maior potência agroindustrial hoje, e as pessoas falam, não, está exportando soja e milho. Não, nós produzíamos, Elias, há 10, 12 anos atrás, de 12 a 14 milhões de toneladas e consumíamos no mercado interno 800 mil toneladas. Hoje nós estamos produzindo, de milho estou falando, nós produzimos 52 milhões de toneladas e nós estamos consumindo aqui no mercado interno 20 milhões de toneladas. Nós podemos crescer para 100 milhões de toneladas a produção e aumentar o consumo para 40, 50 milhões. Isso traz geração de emprego, oportunidade de vida e agregação de valor. Não pensa que o estado de Mato Grosso tem tanto dinheiro para fazer investimento porque se produz soja e milho. Não, é porque nós industrializamos.
porque as coisas estão acontecendo, e estão acontecendo muito forte. Pode avançar muito mais, tem espaço. Porque se os tratores estão sendo consumidos aqui, o fertilizante está sendo consumido aqui, por que essas indústrias não podem vir para cá? Já faz por aqui mesmo. Um pouquinho falta uma política mais de desenvolvimento nesse sentido. Uma visão mais de futuro, né? Mais macro. Mais macro, né? A ZPE de Cáceres vai ajudar? Vai ajudar. Acho que não é uma coisa assim que, como vai ajudar? Mas ele vai trazer incentivo fiscal, ele vai trazer infraestrutura, mas eu acho assim que você tem que ir atrás de usinas de etanol, de biodiesel, de proteína animal, porque isso é avicultura, suinocultura, começar a trazer esses maquinários que se consome aqui para ser montado. Ao menos, por que uma New Holland, uma John Deere não pode se instalar aqui em Cuiabá, que são potências? Eu acho que essas coisas vão acabar vindo por si só, mas eu acho que talvez falta um pouquinho de empurrão para isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo agora? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre esses assuntos. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta aqui com um bate-papo com o Neri Geller, falando sobre o estado de Mato Grosso e seu potencial. Nós estamos aí talvez tenhamos até um problema com relação à safra. Nós teremos uma super safra novamente. E o armazenamento? Estamos em condições de armazenar tudo que será produzido? Elias, nós temos um estado e um setor que está muito organizado. Nós temos deficiência, sim, de armazém, porque, como eu falei no bloco anterior, nós crescemos muito a nossa produção, mesmo que a gente tenha feito e fizemos muito armazém, principalmente em 2014, 2015, quando criamos o programa de armazenagem, foram 25 bilhões de reais que foram financiados com taxa de juros de 3,5%, 3 anos de carência mais 12 para pagar. Avançamos forte na logística, avançamos sim, a BR-163 é um exemplo disso, que a gente conseguiu o licenciamento e a conclusão. Os portos de Miritituba e de Santarém ajudaram sobremaneira. A própria ferrovia que veio até Rondonópolis e agora está avançando. Mas tem muito ainda por avançar. Nós temos muito para fazer investimento. E esse é um dos grandes gargalos hoje, Elias. Nós não temos taxa de juro que possa fazer esses investimentos avançar. Né? E o que fazer assim, neste momento? Eu sou meio suspeito em falar. Acho que deveria ter, por parte do Ministério da Agricultura e do governo federal, nessa questão específica, mais direcionamento, e da própria classe política, ter mais direcionamento para crédito. Seja crédito privado, captação do mercado internacional, dólar, mais crédito, se não equalizado pelo Tesouro Nacional. As taxas de juros hoje para fazer investimento a 16%, 17% é muito alta. A taxa Selic está muito alta. Eu acho que tinha que ter programa mais específico em 3 áreas para investimento. Correção do solo, porque ele traz pastagem degradada ao sistema de produção de grãos. Isso ajuda o meio ambiente e movimenta toda a cadeia. Armazém e também o programa de Inovagro, que também foi criado na minha época, que é o programa de acesso à inovação tecnológica, que leva a conectividade, automação de propriedade, qualificação profissional. Isso deveria ter mais recursos para isso. Se Deus quiser e eu voltar para o Congresso Nacional, essas pautas vão estar muito fortes junto comigo, com o pessoal da ProSoja, para que a gente possa retomar isso. E outros temas continuar avançando e acelerar mais que a logística. Porque quando você tem armazém, se você tem uma logística que dá fluxos, você vai colhendo, secando o produto e já vai vendendo para o mercado internacional ou então levando para a indústria, esmagando e assim a cadeia funcionar. É a pastagem degradada. Eu ouço muito falar de áreas que foram de pastagem que estão degradadas. Há muitas áreas que, inclusive, não há necessidade de derrubar e tudo isso. O que significa isso? Se você tem uma pastagem degradada, ali havia gado. A produção de proteína diminuiu também em Mato Grosso ou não? Não, ela só tem uma coisa, ela se tecnificou. Uma res é uma área quando ela é recuperado, plantado soja ou milho ou algodão durante 2, 3 anos, você traz fertilidade para aquela área. Então você pode voltar a ter pastagem extensiva ou fazer confinamento ou semi-confinamento.
e 1 hectare que você tinha uma reis por hectare, você passa a produzir 8, 9, porque ela tem qualidade na pastagem. E ela traz a integração lavoura e pecuária. Então você pode plantar durante a época de chuva a soja ou então o milho, e junto com, na segunda safra, plantar a braquiária e você largar então na seca, né, nos períodos de abril a agosto, largar a pecuária. Isso avançou muito, isso pelo contrário, não é que ela diminui a área, mas aumenta o rebanho bovino. Por quê? Porque você leva a tecnologia, você se moderniza. Isso não é só na questão da pastagem, mas isso é também na genética. Você traz mais precocidade para os animais produzidos. E Mato Grosso é uma coisa extraordinária. Se você olhar os confinamentos que nós temos no interior, é alguma coisa acima da média. É o maior rebanho do Brasil? Sem dúvida. Nós temos 210 milhões de cabeça de gado no Brasil, e Mato Grosso, eu não me recordo, eu tenho que cuidar para não falar número, que eu estou um pouco desatualizado. Mas, se eu não me engano, é 40, 50 milhões só quem está de Mato Grosso. Dizem que a pecuária ela rende menos financeiramente. Isso é fato ou não? Hoje eu falo para você, Elias, a pecuária, ela não te dá lucro tão rápido, mas ela te dá um lucro mais seguro. É diferente de plantar soja, que você tem que olhar para cima para ver se vem a chuva, e na colheita se tem sol. Então é menos risco. E da forma que está hoje, a pecuária também é uma atividade bastante que dá um giro muito rápido. Como eu falei, num hectare, antes você produzia uma reis, agora você produz 8, 9. Então ela é um complemento, na verdade. A grande maioria hoje do pecuarista, ele arrenda para plantar soja e ele produz na sequência. Então ela está muito tecnificada e por isso que nós avançamos muito. Qual que é a região de Mato Grosso que tem maior população de gado? De pecuária é a região de Juara, região norte. A região norte e noroeste. Ela está com quanto mais ou menos? Eu não sei te dizer esses números. Eu sou mais familiarizado com a produção de grãos, mas é muito grande. A passagem extensiva é muito grande. Nós estamos produzindo muita proteína animal. E não é só... a gente está falando aqui da pecuária, mas olha, se você olhar o que nós estamos produzindo de frangos, suínos, o que nós conquistamos de mercado. E eu vou te falar um pouquinho de macroeconomia, falar da própria questão da posse do Trump. E por isso, que eu sempre falo, o extremismo não é bom. O extremismo, às vezes, é bom para fazer politicagem. Agora, o Trump é um exemplo disso. Ele bagunçou a economia mundial porque foi querer brigar com a China e querer trazer tarifa de 120% de tributação em cima da importação, o que beneficiou, num primeiro momento, o Brasil. O Brasil está tendo sensibilidade muito forte e nós vamos continuar avançando e abrindo muitos mercados em função dessa crise mundial, que é essa política de subsídio da produção interna nos Estados Unidos, e queira ou não, são os nossos maiores concorrentes. E enquanto isso, o Oriente vai avançando para comprar mais a nossa produção. Então nós estamos, de certa forma... beneficiados. Exatamente. Protegidos? Eu acho que nós estamos sendo beneficiados. Não que isso seja bom para a economia. Elias, eu sempre falo... o imediatismo, ele te traz resultados, às vezes, na hora e te preocupa ali na frente. Às vezes você conquista muito mercado e, eventualmente, se mudar o governo nos Estados Unidos daqui 3, 4 anos e eles voltar à política externa de parcerias, acaba o Brasil ficando um pouco vulnerável. Mas, num primeiro momento, nós, com certeza, somos beneficiados nisso. Isso quer dizer, do ponto de vista da produção, das exportações. Não estou falando de bolsa, não estou falando de dólar, nada disso. Mas o Brasil, os fundamentos econômicos do Brasil estão bastante estáveis. Você pode ver que nós, e comparado com outros países emergentes do mundo, nós sofremos menos com a desvalorização da bolsa, nós estamos mais firmes, mais estabilizados. Nesse primeiro momento, diálogo, parceria e conquista de novos mercados é o que vai alavancar a produção, não primária, só de soja, de milho, de algodão. Estou falando da produção de proteína, energia limpa, álcool, etanol e assim por diante. Então, nós estamos sendo beneficiados, sim. Mas, eventualmente, caso daqui a 4 anos mude o governo nos Estados Unidos,
A negociação vai ser mais tranquila, não vai ser mais tranquila? Vai ser mais tranquilo depois que você conquista o mercado. Depois que você conquista o mercado, se você atender bem, e o Brasil é bom nisso, Sim. é bom no que produz, até porque o nosso clima é melhor que os outros países, a gente mantém a estabilidade. Mas, obviamente, quando você trabalha com menos concorrência, quando a concorrência vem, você tem que estar firme para você se manter no mercado. Sim. Esse lastro já está sendo criado já faz um bom tempo. Muito tempo. Nós exportamos muito, são mais de 120 bilhões de dólares, né, de exportação. O Brasil vende hoje para 160, 170 países e a nossa fama lá fora é muito boa porque nós temos uma agricultura muito forte. Voltando a uma curiosidade minha, que eu não me lembro mais ao certo qual foi o gatilho que ocorreu em 87, né? Que foi aquela crise. O que ocasionou mesmo essa crise? Nós tivemos várias crises e a agricultura, a produção, ela é sazonal. Nós tivemos em 87 o Plano Real, né, que foi... Não, Plano Cruzado. Plano Cruzado, desculpa, Plano Cruzado. O Real foi em 94. Foi na transição do governo militar para a redemocratização. Nós tivemos a inflação a exageros, né, foi uma das grandes crises. Depois, em 96, nós tivemos, na época do Fernando Henrique foi muito importante, ele trouxe a securitização. Sim, me lembro. E depois 2003, 2004, que também foi um ano atípico em função da queda do dólar no mercado internacional. E a crise mundial afetou violentamente o Brasil. Nós tivemos muito problema aqui em Mato Grosso, 86, 87 foi quando eu passei de catador de raiz para frentista de posto, porque dizimou praticamente a agricultura aqui no estado de Mato Grosso, que estava iniciando. E depois 2003, 2004. E agora nós estamos passando uma crise também. Não dá para dizer que está tudo a mil maravilha. Vender a soja, como nós vendemos há 3, 4 anos atrás, R$180, agora vender a 105, ele trouxe uma bolha de endividamento que nós precisamos ficar atentos. Obviamente que hoje, mais estruturado, mais firme, mais industrializado, vai superar isso com mais facilidade. O povo já está mais calejado, né? Já. Bem, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença no Boa Noite, Elias Neto, e um bom trabalho. Obrigado, Elias, a você e a toda a população de Mato Grosso, e parabéns pelo programa. Obrigado. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência. A gente se vê aqui na TV Cidade Verde, sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Grande abraço.